Por que que apenas uma porcentagem muito pequena foi a que Jesus escolheu? Nunca o ser humano sem Deus, ele tomando a decisão, ele vai prosperar naquela decisão. A dedicação à oração, irmãos, faz a gente tomar decisões inteligentes aos olhos de Deus. Só que sacrifício não depende do melhor ambiente. Pescar peixes, a gente pesca ele vivo e colhe ele morto. Vai para a panela, a gente vai, né? Agora, pescar homens, a gente pega a alma morta, no nome de Jesus. Levanta essa alma e ela vive. Eu queria colocar um tema, irmãos, para essa conversa. O chamado para o ministério não são para todos. O chamado para a casa de Deus, para o ministério, para voltar, não são para todos. Amém? Vamos entender um pouco da palavra de Deus, irmãos que trouxe a Bíblia. Nós lemos um versículo, irmão, muito conhecido. Eu acredito que seja muito conhecido se você ler Bíblia, né? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. E o versículo 13 nós lemos. Também a gente fez outra leitura lá em Marcos, capítulo 5. E o versículo 36 e o versículo 37. Se você puder a Bíblia, aí no primeiro capítulo que a gente leu, que foi o capítulo 3, eu ficaria muito feliz. Capítulo 3, o versículo 13. Marcos capítulo 3 e o versículo 13. André, pode chamar isso um pouco para captar melhor o áudio. Marcos capítulo 3 e o versículo 13. Nós vamos entender, irmãos, o porquê que os chamados não são para todos. Jesus subiu ao monte e eu quero parar aqui. Jesus subiu ao monte. O tema dessa passagem é Jesus escolhe os 13 discípulos. Amém? Jesus escolhe 12 discípulos. Irmãos, eu comecei a analisar a totalidade de homens que tinha naquela época. Por que que apenas uma porcentagem muito pequena foi a que Jesus escolheu? É onde se encaixa agora, onde vai encaixar-se agora as qualidades do perfil de alguém. Ou até mesmo uma pessoa que aparentemente não tem perfil nenhum. Jesus vai lá e pega, né? Como Pedro, que era pescador, não tinha aparentemente nenhum perfil para outros. Talvez alguns amigos deles ficaram preocupados com o que Jesus chamou. Mas vamos entender o chamado de Deus na vida de alguém. E esse chamado nem todos podem exercer. Nem todos podem assumir o ministério de Deus. Jesus chamou 12 apóstolos. Lá na frente, no capítulo 5 de Marcos, e o versículo 37, a gente vê que Jesus, de 12 discípulos, Jesus escolheu apenas 3 para uma missão específica. Então perceba, irmãos, Jesus, ele chama para uma missão, para o ministério, quantos discípulos? 12. Eu quero que você saia daqui, irmãos, com esse entendimento. 12 discípulos, Jesus chamou. Ele escolhe 3 dos discípulos para uma missão específica. Vamos entender isso com clareza na Bíblia, irmãos.
vamos entender com clareza. No capítulo 3, o versículo 13, eu quero ler apenas uma parte, até a vírgula do versículo. Jesus subiu um monte. Pelo menos nessa versão TLH está traduzida dessa forma. Não sei se a sua Almeida Revista, mas a Bíblia em TLH diz: Jesus subiu ao monte. E eu quero parar por aqui, irmãos, e eu quero deixar em evidência um assunto que eu já falei na instrução passada. Qual foi o motivo de Jesus subir ao monte para escolher 12 discípulos? Mas antes, vamos parar por aqui e vamos entender o porquê que ele subiu ao monte. Jesus sempre tinha um ambiente adequado, um ambiente que era um propósito dele para aquele ambiente, que era o monte. Ele sempre gostava de ficar sozinho com o Pai. Porque para Jesus tomar decisões em milagres, em viagens que precisava fazer, ele precisava ficar sós com o Pai. Hoje, porque ele foi 100% homem e 100% Deus, ele não poderia tomar as rédeas da dianteira para onde ia, o que iria fazer, a quem iria buscar para fazer o milagre. Não. Jesus sobe ao monte. E eu quero parar por aqui. A única coisa que fazia Jesus ou motivava ele para o monte era a oração. Uma das primeiras coisas que precisamos ter para ocupar o espaço e arrancar um sorriso de Deus é a dedicação à oração. A dedicação à oração, irmãos, faz a gente tomar decisões inteligentes aos olhos de Deus. A natureza humana, irmão, a nossa natureza humana, desde o princípio, desde a origem, após a queda, se tornou uma natureza pecaminosa. Todo mundo sabe disso. Nós, sozinhos, cheios de humanidade, a gente não consegue tomar uma decisão e essa decisão venha ser próspera. Nunca o ser humano sem Deus, ele tomando a decisão, ele vai prosperar naquela decisão. Então nós, como cristãos, não faz sentido a gente estar na igreja à procura de uma resposta se a gente não usa a oração como uma ferramenta de resposta. A oração, irmãos, é um assunto muito complexo para a gente abordar. Mas para a gente não desviar o tema, Deus não escolhe todos para o ministério ou para a missão, ou não chama todos. Jesus sempre subiu ao monte e ele foi orar com o Pai. A Bíblia diz em Provérbios 8:17 que amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Esse foi um tema passado. Os que de madrugada me buscam. A madrugada ela começa a partir das 00:30 e 1 segundo. Começa um novo dia. O porquê que 1 segundo a partir das 00:30 é tão difícil para um crente? E é o que eu quero deixar em evidência aqui em outro assunto. Por que é tão difícil orar? Você percebeu que a igreja hoje está buscando um conforto para orar? Porque se a banca estiver dura, a gente fica inquieto, o ombro dói, né, Jairson? E a gente se levanta logo, parece que acaba os assuntos para a gente orar. A gente está na cerâmica. Eu lembro que quando eu ia para o ciclo de oração, lá no bosque, e eu ficava escolhendo assim, esperando ficar no olho. Meu Deus, cadê aquele lugarzinho? Não tem um lugarzinho que era liso, né? Que tá os joelhos, não ficava. Porque o piso, ele tem uns negócios assim, se você ficar muito tempo ali, fica fazendo buraco no seu joelho. A joelheira estava com meus cabelos todos remoídos, irmãos, no piso da igrejinha lá em Bosque. Aí eu chegava e ficava procurando assim, aí tem umas bancazinhas, umas tariscas assim, né? Tem umas tariscas, e eu ficava preocupado, porque tinha umas da mocidade que era lisinha. Eu gostava de
né? Então, o cristão hoje, ele procura sempre um conforto para exercer um sacrifício. É onde está o erro. É onde está o erro. Quando a gente fala de conforto físico, material, a gente já está errado. Agora, imagina um conforto espiritual. Imagina agora você acordar de madrugada. Você tem sua cama fofinha, irmão. Você tem seu piso lá, né? A melhor cerâmica lá. A melhor cerâmica. Você passou lá em cima, cerâmica. Agora, me diga qual que é a desculpa agora. Na igreja você tem um chão duro. E na sua casa? Que é fofinho. Qual que é a sua desculpa? Tem mais um tapete. Qual que é a desculpa? Então, fisicamente, materialmente, a gente procura justificativa para falar, não dá. A estrutura é precária para eu exercer meu sacrifício. Só que sacrifício não depende do melhor ambiente. Quanto mais o seu joelho fica doendo, mais valor você está acumulando aos olhos de Deus. Espiritualmente, Lucas, por que eu tenho tanta dificuldade de acordar de meia-noite para orar? Por que eu não consigo orar tanto, Lucas? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas no dia, 6 horas. Por que eu não consigo? A minha oração é: Deus ajuda meu pai, minha mãe, abençoe o papai, os carreteiros, as pessoas. Em nome de Jesus, amém. A gente acaba, não existe mais nada para falar. Porque os nossos psicológicos estão voltados para as preocupações ou o pecado que bloqueia a nossa intimidade com Deus. E eu quero agora abrir mais um parênteses e deixar em evidência um assunto: preocupação. Nós vamos para a preocupação. Lucas capítulo 5 e o versículo 2. Vamos abrir Lucas capítulo 5 e o versículo 2. Lucas capítulo 5, versículo 2. Certo dia estava na praia do lago da Galileia e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 12 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles, estavam lavando as redes. E Jesus entrou num dos barcos e o de Simão e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Essa passagem, irmão, é a passagem da pesca. É onde os discípulos, ou Pedro, ele estava lavando as redes. Agora, lembra do que eu falei? A maior dificuldade nossa para uma oração é que a nossa mente está atrelada às preocupações. Imagina você estar com sua conta de energia atrasada, aí de repente chegou um e-mail lá e falar: ainda não pagou a sua energia. Chega uns anúncios lá na barra do seu telefone. Ou talvez você está devendo ao vizinho. Quando você vai orar, aí o vizinho está ligando: puxa, esse da água foi. Aí de repente você está olhando: ô fulano, tu já pagasse a saia? Tu já pagou? Tu já pagou? Tu já pagou? Então, esse é um outro ponto. O cristão, ele nunca pode dever nada a ninguém. Porque quando a gente deve alguma coisa, a intenção é que o credor, né? A palavra correta. O credor, ele nos abuse, né? E se ele te abusar na hora da oração, a gente já perde foco. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai te dar coisas que você nunca viu na sua vida. Agora, é muito sensível. Você acha que o Espírito Santo, ele só vai te dar uma oportunidade e resposta a qualquer hora? Qualquer hora do dia, qualquer momento. É uma sensibilidade muito rápida, irmãos. Ó, se você não pega, você perde. E se sua mente não tiver centrada com sensibilidade em Deus, você perde. O porquê que é tão difícil orar, Lucas? As preocupações. Pedro passa a noite toda pescando. Joga, não deu certo. Joga, não deu certo. Joga, não deu certo. Peraí. Aí quando pensar que não, já veio o sol. Pedro disse: eita, era hora de pagar. Cadê os peixes? Para ser dinheiro. Pedro pescou a noite toda porque estava preocupado em pagar uma dívida.
E o que é que o ser humano, ou quais são as razões e motivos para o ser humano não orar? As preocupações. As preocupações afastam o grau, o nível de intimidade para com Deus. Afasta. Só que Pedro, a Bíblia não deixa claro que antes de Pedro entrar, dar o primeiro passo no barco, a Bíblia não deixa claro que Pedro fez uma oração. Jesus é um sacrifício, Eu queria que essa pesca vai dar tudo certo, Jesus, e vou pagar essa dívida. Ele não fez. Ele começou sem oração. Porque a preocupação falava mais alto, o medo falava mais alto, a ansiedade falava mais alto. Aí Pedro, e nada de peixe. Amanheceu o dia, Jesus na beira da praia, jogando. Eu vou deixar as coisas difíceis, eu não vou nem mandar para escolher um lado, escolhe aí um lado para jogar a gente. Aí Jesus, com um grau de intimidade com o Pai, vai acumular lá embaixo os peixes. Reúne, Pai. Aí o Pai reuniu o próprio Jesus. Aí Pedro escolheu o lado e a pesca aconteceu, e nós pagamos a dívida. Jesus disse: vem embora, Pedro, deixa os peixes para lá. Pescar peixes, a gente pesca ele vivo e colhe ele morto. Vai para a panela, a gente vai, né? Agora, pescar homens, a gente pega a alma morta, no nome de Jesus, levanta essa alma e ela vive em Cristo, é totalmente diferente. Jesus disse: Pedro, não faz sentido você pescar peixe. O seu chamado não foi para pescaria, foi para uma coisa muito maior. Aí Pedro entendeu: meu Deus, eu estava tão preocupado. Meu Deus, perdi muito tempo aquela madrugada. Jesus, eu estou com sono, estou com os olhos pedrados aqui de sono. Perdi tanto tempo e agora eu vou passar um outro dia orando. Talvez eu pensei o Pedro agindo dessa forma. Então, um dos primeiros motivos, amém, que afasta o crente de Deus na oração é a preocupação. E logo após vem o pecado. O pecado. Nós vamos abrir agora em Mateus capítulo 5, versículo 28. Irmãos, eu andava ali, o Espírito Santo começava a armazenar coisas no meu coração. Você falou: você não vai achar isso no Google nunca. Pode procurar no Google, irmão, na internet, no YouTube, procura, você não vai achar. E Jesus me dava, abra aí, Mateus capítulo 5 e o versículo 28. Mateus capítulo 5 e o versículo 28. Glória a Deus. Veja. E o versículo 28. Vamos ler agora. Mas eu lhe digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Eu vou repetir mais uma vez. O que afasta o crente da oração com Deus é a preocupação e o pecado. Nós vamos ver agora esse texto na Bíblia. Talvez de início você não vai perceber uma clareza. Vamos ler novamente. 28 do capítulo 5. Porque os números são muito pequenos dessa Bíblia. Mas eu lhe digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Eu quero deixar aqui, irmãos, em evidência, em destaque, tudo ok, André? Deixar em destaque uma palavra única. Aquele quem olhar para a mulher já cometeu adultério no seu coração. Aquele que olha. Você percebeu que uma das coisas que faz o homem pecar e perde a sensibilidade da oração é o olhar?
Nós só conseguimos pecar quando a gente armazena no coração aquilo que a gente enxergou. Você sabe por que muitas pessoas hoje, cristãos, não vêm para o culto porque a mente já está armazenada de coisas ruins e se sente incompatível, totalmente engano. Ele acha que não vai para o culto de Santa Ceia porque vai ser um gasto muito maior. Você vê aquelas pessoas que não tomam a primeira, segunda, terceira ceia, acaba gerando acúmulo, né? E o pastor já começa a entender de outra forma. Na verdade, é aquela pessoa armazenou no coração e se sente envergonhado diante de Deus, incompatível. O que faz o homem pecar é o olhar. Imagina, você chegou num ambiente, aí você já começa a ter aquelas pessoas curiosas, né? Mas a ver tudo, cara, quando tá com aquela pessoa, olha, observou e armazenou tudo, não falou nada, só escutou e olhou. Aí chega em casa, aquela pessoa viu coisas que eram ilícitas aos olhos de Deus, armazenou, não deu atenção para a esposa. Ele não teve o contato com a pessoa, com ninguém. Não deu atenção para a esposa, e de repente esfriou, de repente práticas ilícitas já foram praticadas. Agora me diga como é que vai ficar a sensibilidade na oração diante de Deus. A Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher já cometeu adultério. Ou seja, ele está dizendo: aquele que olhar para as tentações já pecou em seu coração. Você percebeu agora? Alô, até a palavra de Deus fala que se teu olho peca, agora se você sair por aí com óculos escuros, tem gente que disfarça. Tá óculos escuros aqui porque eu olho para onde eu quero. Ou talvez está aqui no altar, aí é tão difícil a tentação, né? E começa a girar o olho assim, subir, descendo, girar, e não vai como está vendo. É um crente fraco. É por isso que nem todos foram chamados para o ministério. Aquele crente que a irmã Marcela, ele, rapaz, consegui, cheguei em casa aí, em nome de Jesus, irmão. É um crente fraco. Porque 50% ele olha, 50% não. 50% olha, não. É um crente fraco. Aí aquele crente que precisa arrancar o olho. Ou então vir com óculos escuros para a igreja. Ou então botar uma venda que fica com uma venda. É um crente fraco. Porque a oração, a gente busca uma intimidade com Deus próxima. E quando as tentações vêm, a gente não consegue enxergar. A gente está olhando, mas a gente não consegue enxergar. Lucas, eu não consigo olhar. Olha, Lucas, no meu dia eu só tenho 2 horas para mim, para minha esposa, para os animais, o cachorro, eu só tenho 2 horas no meu dia. O resto é no trabalho. Como é que fica a minha situação na oração? E Jesus disse: olha, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Aí você não todo dia, entra no quarto e fecha a porta. Chega lá, nada acontece. Jesus está falando, irmão, quando você orar, entra no teu quarto. Em uma visão espiritual, ele está dizendo: o quarto é o coração. Aí você fala assim: vou pintar meu quarto todo, porque vai ficar armado, né? Na oração. Vou pintar meu quarto todo, então assim, Jesus, vou ficar olhando em pé, orando em pé, né? Oh Jesus, fecha a porta, versículo, você fecha a porta, fica: oh Jesus, vou entrar no teu quarto, olha que maravilha, no teu quarto. E o seu quarto lá dentro está tudo. É justamente isso, irmão. Olha, você está no trabalho, o seu coração está: Jesus, tu é maravilhoso. Se não fosse tua graça, eu não sobreviveria. Você está recebendo pressão do chefe. Oh, Jesus, lá dentro você está: oh, Jesus, eu te amo. O seu coração está vibrando por Jesus. Quanto maior o sacrifício que a gente faz, maiores são as recompensas. Jesus sobe ao monte, ele gostava de orar de madrugada. A hora em que o diabo mais aproxima de você é na madrugada. É por isso que a ciência diz: tu não ora, filho, né? Tu não ora, 8.13.
está dormindo 9 horas, 10 horas, melhor. Mas o normal, 8 horas. A ciência está dizendo, olha lá, a madrugada está inclusa nas 8 horas. Vamos fazer isso para eles, vamos se sacrificar. A ciência é contra a palavra de Deus. Nós temos que viver essa ciência. Então, se você quer se opor às normas, à cultura, se sacrifica. Eu não vou merecer passar o dia todo no trabalho estressando, mas de madrugada eu vou orar a Deus. Você vai ver a resposta. Porque tudo que a gente faz, irmão, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar como prioridade. Por que não para Deus? Iniciou o dia a partir da meia-noite, 0 hora e 1 segundo. Começa um novo dia dando prioridade a Deus. Você vai ver que no começo de um novo dia, ao raiar o sol, você vai ver um milagre na tua vida. A decisão da oração, a motivação, o sacrifício para se levantar da cama, orar a Deus na madrugada. Tem vários versículos lá no livro de Salmo, tem vários versículos em Provérbios que falam acerca da madrugada. É uma fórmula que poucos conseguem enxergar. Só quem está em espírito consegue enxergar. Porque quando a gente está na carne, a gente deixa passar esses versículos que são importantes. E Jesus subiu ao monte pela madrugada. Ai, eu estou precisando arrumar minha casa, está chegando o final de ano. Precisando ir para a igreja para uma profetizar uma oportunidade de emprego para eu pintar essa casa. E agora? A resposta que você precisa está em Deus. A resposta que você precisa não está em homem. Na madrugada cresce uma erva. Essa erva são as obras de Satanás. Você está neuropsicologicamente. Satanás procura para... O maior período que é a madrugada para destruir o início do novo dia na tua vida. Usa o sacrifício. E Deus vai te exaltar. Nós vamos continuar, irmãos. Tudo ok aí, André? André está sendo meu cameraman, né? Amém. Entendemos que o porquê que é tão difícil de orar as preocupações da vida, né? Quem é devedor? Não vou na hora não, perturbado quem deve, irmão. Eu conheço crente na igreja que faz até 1 ano que estou devendo 150 reais. Não é bom não. Não é bom. Porque não consegue ficar em dia, em paz. A preocupação afasta. Isso não é bom. E por isso que ninguém consegue exercer o chamado. Agora, uma outra coisa que afasta é o pecado que nós entendemos aqui. Amém? Os irmãos estão vivos ainda? Estão sem sono, né? Amém. Nós vamos continuar no mesmo versículo. Vamos no mesmo versículo, no capítulo 3 e o versículo 13 de Marcos. Capítulo 3 e o versículo 13. Vamos ver aqui que há algo interessante da parte de Deus. Capítulo 3 e o versículo de número 13. Jesus subiu ao monte. Você viu que a gente não completou o versículo? Só foi isso. Jesus subiu ao monte. Vamos ver a outra parte. Chamou os que ele quis. Pronto. E eu aqui anotei algo muito interessante da parte de Deus. Chamou o que ele quis. Veja o que o Espírito Santo mandou para mim. Preste muita atenção. Jesus vai para o monte, a gente entendeu o segredo do monte. E agora para uma tomada de decisão, ele chamou agora o que ele quis. Foram quantos? 12. Foram 12. E Deus nomeou de apóstolos. Agora, a pergunta é: qual o perfil que Jesus procura? E chamou os que ele quis. A Jesus eu vou dizer: tu quer não, vem embora. Eu estou chamando, você não tem direito de escolha. Tu vem embora. Chamou 12. Chamou os que ele quis para o chamado, para expulsar demônios, para operar milagre no nome de Jesus, para levar mensagem. Não foi todo mundo que estava lá. Aí agora eu quero dar um exemplo. Toda
perfil que Jesus procura. A gente quando está namorando, é sempre uma cultura, né? Você fala assim, eu vou namorar um ano porque eu preciso conhecer aquela pessoa, né? Aquela pessoa muito chata. Eu estou ficando magoado com aquela pessoa, por isso eu não vou noivar não. Então a gente tem que dar um ano porque a gente vai conhecer o perfil, o temperamento, a fidelidade, a responsabilidade com o namoro, o compromisso, a união e várias outras qualidades. Poxa, eu vou nada muito estressado. Toda vez eu me responsabilizar. Essa daí já não é de Deus para mim. Essa não é de Deus. A gente, antes de escolher uma pessoa, a gente já vai procurando logo as qualidades. Cadê? Eu vou dar um ano, 2 anos para noivar. Tem gente que passa 10 anos de noiva, porque a gente está procurando a qualidade. Namorou 11 anos. Eu acho que eu passei uns 3 meses. Não, parabéns porque... Vai com 15 anos de casamento. Parabéns porque nesse caso, de cara já percebeu as qualidades que ele queria. A minha flor. Amém, irmão. Olhe, as horas já se foi. Mas veja, Jesus chamou os que ele quis. Então, Jesus está dizendo, eu quero responsabilidade da parte de vocês. Eu quero compromisso. O perfil que Deus quer é uma pessoa comprometida, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, responsável. São as características de tantas outras que Jesus procura. Se você não tem, continue orando, barulho na porta. Nem todos são chamados para uma missão específica dada por Deus. E nós vamos para encerrar, que já são 9 horas. Nós vamos ver no mesmo versículo, Marcos capítulo 13, né? E o versículo 15. Marcos capítulo 13 e o versículo 15. E o versículo 15. Perdão, é 3 e 15, com certeza. É a mesma, já acaba fugindo do tema. Eles receberam a autoridade para expulsar demônios. Amém? Jesus subiu ao monte para orar. Recebeu a orientação do Pai, ele agora escolhe especificamente de acordo com a visão de Deus. E agora ele dá autoridade para expulsar demônio. Tudo começou a partir de uma oração. Nem todos têm a qualidade, é a característica de chegar aqui e colocar a mão na cabeça de uma pessoa para expulsar demônio. Nem todos têm essa qualidade. Porque isso aí é uma escolha de Deus para a sua vida. É uma escolha de Deus para a sua vida. Uma escolha de Deus para a sua vida. Porque se você for fazer sem ser escolha de Deus, você vai passar vergonha. E tem que ter o perfil. Deus dá autoridade, irmão, para você expulsar demônio. Agora, se não tiver compromisso, as qualidades que ele procura para exercer esse ofício, vai ficar orando. Então a gente não vai explanar mais. Agora, a respeito de perfil, qual o perfil que Deus procura? Não saia daqui dizendo, então Deus não deu qualidade nenhuma, perfil nem talento nenhum. E agora? Para todos, Deus deu um talento. Para todos, Deus atribuiu um chamado. Deus atribuiu um talento. Nós vamos para Marcos, capítulo 5, e o versículo 37. Acabei fugindo aqui. Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5 e o versículo 37. Jesus deixou ir com ele Pedro e os irmãos de Tiago e João e ninguém mais. Então a gente, para ganhar tempo, essa é uma passagem que Jesus, a filha de Jairo está enferma e Jesus vai agora atender o pedido de Jairo após ter curada a mulher do fluxo de sangue.
E agora Jesus diz: olha, só vai comigo esse. Então, eles eram discípulos. Agora, de 12 que Jesus chamou para o ministério, ele agora escolheu 3 especificamente para uma missão. Ele está dizendo: diante de um chamado existe alguém que eu preciso para uma atividade especial. Nem todos que dizem seu amigo é compatível para carregar uma companhia sua, você sendo uma pessoa sensível no Espírito Santo. E nós vamos agora para Mateus capítulo 25, versículo 14, para nós encerrarmos. Capítulo 25 de Mateus, e o versículo 14. E Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhe deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, aos segundos deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Jesus, irmãos, aqui, na verdade, essa passagem é os 3 empregados. Para cada um, Jesus entregou uma responsabilidade. Para cada um, Jesus entregou uma tarefa específica, um compromisso. Nem todos têm a capacidade de fazer o que Deus tem. Às vezes Deus chama você, né? É uma capacidade que você pode desenvolver, é uma atividade que você pode desenvolver, mas você ainda está parado. É você mesmo que se acha excluído. Você que acha que não tem talento. Jesus te deu um talento. Existe aquela parábola dos talentos na Bíblia, fala: Jesus, irmão, conta com você. Ele não precisa de você para exercer uma coisa lá no céu ou complementar uma atividade, porque ele é santo. Ele conta com você para uma missão específica. Amém? Então saia daqui acreditando que você é especial para Deus. Deus te escolheu para algo muito grande. Agora lembre-se que diante de muitos homens, Ele chamou apenas 12. Mas também as outras pessoas, não era que ela não tinha talento, ela tinha talento. Agora, para expulsar demônios e exercer outras atividades do ministério, é preciso sim ter compromisso e ser sensível ao Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmão.